Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nilo Diniz e a nossa aula de história de hoje é sobre o início da colonização portuguesa no Brasil. Então, até a aula passada nós estávamos comentando como foi o processo da conquista da América feita pelos espanhóis, né? Então a gente deve relembrar que os espanhóis, eles desde muito cedo encontraram grandes impérios no território que eles foram ocupar, né? Que eles foram dominar. Eram os impérios Azteca e os impérios Incas, né? E logo nesses impérios eles encontraram também o motivo, a razão da sua colonização. Eles encontraram muitos metais preciosos, né? Eu estou falando aqui de toneladas de ouro, toneladas de prata, tá? O que fazia com que fizesse sentido colonizar esse espaço, né? Dominar esse território, conquistar essas pessoas, tá? No caso português, há uma diferença, tá? Nós vamos ver aqui que Portugal ela não encontra, num primeiro momento, algo tão valioso quanto o ouro e a prata que foi encontrada lá na América Espanhola, né? Então ela tem que encontrar novas riquezas, ela tem que bolar outro sistema colonial para poder explorar esse território, tá bom? Então existe aqui uma diferença de saída já. Então vamos dar uma olhadinha no slide para entender melhor, tá? Então vem aqui comigo, pessoal. Então, né, como Portugal ele não encontra essa riqueza num primeiro momento, ele acaba dependendo muito das relações aqui com os indígenas, né, e de uma negociação por outros produtos, porque ele não sabe quais são as riquezas que existem no Brasil. O Brasil é um ambiente completamente novo, com a natureza completamente desconhecida, e eles não sabem como pegar uma riqueza fácil, simples, acessível, tá? Mas eles descobrem, né, na América um mercado aqui secundário, né, um mercado de menor importância, tá? Já que o principal mercado português nesse momento continuava sendo as Índias, né? Continuava sendo a negociação das especiarias, tá? Então, entre 1500 e 1530, nós temos um período pré-colonial. Portugal ele não cria uma colonização efetiva no Brasil, ele não tem um plano de colonização, tá? Mas ele já consegue extrair algumas riquezas, já consegue negociar alguns produtos com os indígenas, né? Então ele torna esse negócio já lucrativo, mesmo sendo um comércio secundário, né? Um comércio menor. E aí qual é o principal produto aqui de negociação por parte dos portugueses? Eles vão negociar com os indígenas o pau-brasil, tá? É essa madeira que dá o nome do nosso país. E é essa madeira que também dá a nossa nacionalidade, né? Nós somos o Brasil porque é a terra do pau-brasil. E nós somos os brasileiros, que era o nome que se dava aos que extraíam o pau-brasil, né? Aqueles que trabalhavam com o corte da madeira, tá bom? Então, o pau-brasil era uma atividade lucrativa, porque era dele que se tirava, né? Se retirava uma tintura vermelha, muito apreciada na Europa, que tinha um alto valor, tá? Então, o que era que eles faziam? Eles negociavam com esses indígenas, a mão de obra nesse primeiro momento era indígena, tá? E aí eles faziam uma negociação aqui que nós conhecemos como escambo. O escambo é uma troca de serviços por produtos, tá? É um comércio que não passa pelo dinheiro. Os indígenas, eles davam sua mão de obra, né? Eles trabalhavam coletando o pau-brasil, que eles sabiam onde encontrar a madeira, eles tinham toda a capacidade para fazer esse corte, e os portugueses, franceses e outras pessoas que estavam na costa do Brasil, né? Outros europeus, eles pagavam isso não com dinheiro, mas com produtos que tinham valor dentro da cultura indígena. Podia ser produtos, né, que serviam como adereços, espelhos, peças, né, de decoração e tudo mais, mas o que o indígena mais buscava eram produtos de metal, porque os indígenas do Brasil eles não conheciam metal. Então eles estavam interessados no anzol para pescar, na machadinha para derrubar as árvores, em facas, em pontas de flecha, tá? Para poder guerrear contra os seus inimigos e tudo mais. Então, para eles, o principal produto aqui de interesse dos indígenas eram produtos de metal. Isso dava uma vantagem muito grande para esses indígenas que tinham acesso aos metais, tá?
é a partir daí que se dá a relação. De um lado eles dão pau-brasil e outros produtos de muito valor, como peles de animais, né? Como algumas penas também de aves, e por outro lado eles recebiam esses produtos europeus, principalmente aqui os produtos de metais, tá? Então essas toras do pau-brasil, elas eram cortadas da Mata Atlântica, levadas para a costa, guardadas em lugares, né, em fortificações espalhados ao longo da costa, que a gente chama de feitorias, né? Eram umas verdadeiras centros comerciais, e de lá essas feitorias abasteciam os navios que levavam a madeira diretamente para a Europa. E aí na Europa elas seriam cozidas, eles fariam todo o processo para beneficiar a madeira e retirar a tintura vermelha, tá bom? Então era essa a principal atividade durante o período que nós chamamos pré-colonial. Durante esse período, né, a presença portuguesa, mas não só de Portugal como outras nações, né, no caso da França, elas estiveram restritas ao litoral. Elas não adentram, né, elas não vão para o interior do Brasil, elas não negociam com as tribos do interior, porque quem faz a atividade da extração são os indígenas, tá bom? Então não há um contato aqui muito direto e nenhuma colonização, né? Não há uma presença efetiva de Portugal no Brasil. Isso só vai começar em 1530, quando o rei de Portugal cria um novo projeto de colonização que ele vai chamar de capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias, né? Elas eram grandes blocos de terra que eram distribuídos para alguns nobres ou pessoas ricas de Portugal. Então, o Brasil inteiro ele vai ser dividido em apenas 15 lotes de terra, tá? E esses lotes, né, vão ter apenas 12 donatários, ou seja, alguns donatários vão receber ainda mais de um lote de terra, tá? E aí cada lote desse, né, o donatário ele era obrigado a criar a colonização, a procurar uma riqueza, né, algo que fosse ali valorizado, a procurar criar, né, vilas, criar formas da consolidação mesmo, da instalação do poder português aqui no Brasil, tá bom? Então dessas 15 capitanias, apenas 2 vão ter sucesso. É a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, tá? A capitania de Pernambuco, ela pertencia ao Duarte Coelho, enquanto a capitania de São Vicente, ela pertencia ao Martim Afonso de Souza. O que é interessante observar é que no caso das 2 capitanias que conseguiram dar certo, né, enquanto todas as outras fracassaram, umas porque não conseguiram encontrar um produto que fosse que desse realmente o retorno financeiro, outras o donatário nunca nem chegou a visitar, nunca nem veio realmente explorar no Brasil. Então esse sistema ele não funciona muito bem. Mas essas 2 capitanias que funcionaram, elas adotaram o mesmo modelo de colonização. Elas encontraram um produto de alto valor, um produto que pagava, digamos assim, o custo, né, para começar essa colonização. Qual é esse produto, pessoal, que era tão valorizado nesse momento? As 2 elas vão explorar o açúcar, tá? Então já no período das capitanias hereditárias que nós vamos ter a criação desse sistema de colonização que representa o Brasil colonial durante muito tempo, que é a sociedade açucareira, tá? Vai ser criado engenho nessas 2 capitanias hereditárias, tá? O açúcar vai ser trazido de algumas ilhas do Atlântico, né? Como a madeira. Eles vão usar a mão de obra escrava para cultivar. Eles vão fazer as grandes fazendas que nós chamamos de monocultura, né? Latifúndio com monocultura. Então na capitania hereditária que ele já tem o desenvolvimento desse sistema de exploração que é o Brasil do açúcar, tá? Nós vamos estudar melhor como que era esse Brasil açucareiro depois. O que é importante perceber aqui é que a falta de um produto que fosse valorizado no Brasil, né, num primeiro momento, leva a um período pré-colonial, que é a exploração do pau-brasil, e depois um período onde a colonização ela depende da criação de uma estrutura, né, que é a cana-de-açúcar. Depende da criação do engenho, depende da lavoura da cana, então exige muitos recursos para explorar a região, tá?
é justamente por conta desse volume de dinheiro, né, de investimento que é necessário, que nós vamos ter o fracasso das capitanias hereditárias, tá bom? Então esse sistema ele não dá certo, Portugal tem que encontrar uma nova forma, então ele cria depois um governo geral, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? E abandona as capitanias hereditárias, tá? Então esse modelo da capitania hereditária, ele fracassa, ele dura pouco tempo. Mas por que nós estudamos esse modelo? Porque é lá que se percebe qual seria o sentido da colonização no Brasil. Se o sentido da colonização na Espanha foi exploração de metais preciosos, no Brasil foi a exploração de uma agricultura tropical, né, de produtos agrícolas. Vai ser, no primeiro momento, o açúcar, depois, de forma complementar, o tabaco, o algodão e vários outros produtos da agricultura tropical, tá? Então, aqui o que é importante é que isso já aparece no momento das capitanias hereditárias, tá bom? Espero que vocês tenham tido uma boa explicação. Agora façam os exercícios e nós nos vemos na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!